Olá, sejam bem-vindos ao canal. Esse é o nosso primeiro vídeo e nós bateremos um papo, né, sobre o caminhar, né, o despertar da espiritualidade, né, falar um pouquinho da minha vida, como foi que eu cheguei até aqui, as coisas que eu observei, as coisas que eu vi, que eu estudei e que eu passei por um processo, né, de descoberta. Mas antes disso, deixa eu me apresentar. Meu nome é Denilson, tá? E atualmente eu estudo a bruxaria natural e também sou tarólogo, praticante. Né? E a gente vai conversar um pouquinho hoje sobre o caminho, a jornada. Né? Inclusive, esse canal é justamente para isso, né? Para a gente trilharmos juntos, porque eu não sou um bruxão, uma coisa do tipo. Eu não sou uma pessoa que, né, domino, sou o bambambam. Bam, bam. Eu tenho sim um pouco de conhecimento, mas não é tanto assim também. Então, esse canal é uma troca, né? A gente conversa, a gente interage e a gente vê, né, os meios como a gente vai aprendendo, a gente vai nos orientando, né? Vocês falam nos comentários o que vocês acham. E tudo é uma questão de troca de aprendizado, né? Então, basicamente, esse é o canal onde eu vou compartilhar com vocês o meu passo a passo, né, a minha trajetória. E essa trajetória ela já começou, né? Ela não está começando hoje, mas ela já teve um início, ela já começou. Mas provavelmente não terá um fim, né? Porque todos nós somos um eterno aprendiz. Então nós temos a responsabilidade de estarmos estudando, estarmos nos orientando e ajudando um ao outro nessa caminhada, tá? Então eu conto com a ajuda de vocês também, e eu também estou à disposição para ajudar vocês. Bom, mas eu acredito que como a maioria das pessoas, nós nascemos e fomos, né, batizados na igreja católica, na igreja evangélica. No meu caso, eu fui batizado na igreja católica, minha mãe é católica, e eu tive a oportunidade de vivenciar o catolicismo por um bom tempo, né? Até minha adolescência. Então, quando a gente vai crescendo, né, a gente vai se questionando, né? A gente vai simplesmente tendo uma percepção de mundo ao qual nós não tínhamos quando criança, né? Porque justamente na fase da infância, poucas coisas a gente decide, né, aquilo que a gente quer fazer. Na verdade, as coisas são impostas, né, pra gente fazer. E então, quando criança, algumas coisas já aconteciam, né, com relação à espiritualidade, à mediunidade. Tínhamos aí problemas em casa, né, onde eu tinha a percepção de algumas coisas, mas que nada eu podia falar, porque eu não tinha, né, condição de explicar, né, as coisas. Porque quem vai acreditar numa criança, né? Ninguém acredita. Não tem como uma criança explicar nada. Você simplesmente vive, olha aquilo ali, você se espanta, né? Então você fica caladinho, né? Porque geralmente, pelo menos comigo, foi assim. E a gente vai crescendo e vamos percebendo determinados acontecimentos, né? Quando eu entrei na adolescência, foi uma parte muito onde as coisas se intensificaram, né? E tudo isso ainda eu na igreja católica, né? Eu ia a algumas missas, eu participei de infância missionária, fui coordenador, participei de grupos de oração, participei de coral. E eu tive essa vivência prática dentro do catolicismo, né? Dentro desses grupinhos que eram grupos que eu me sentia bem e que eu gostava de frequentar, eu gostava de fazer parte. Mas quando a gente vai crescendo, as coisas vão mudando, né? A gente vai tendo outras percepções, vai tendo novos conhecimentos e também a gente passa por diversos outros fenômenos, porque na adolescência foi que as coisas se intensificaram um pouco mais, então eu tive uma percepção da espiritualidade maior.
e tive então que recorrer, né, a pesquisas. Na minha época, a internet, ela não era comum ter internet em casa, então eu tinha que fazer as pesquisas em Lan House, né, e era a única fonte de pesquisa que eu tinha para poder tentar entender o que estava acontecendo. Claro, dentro dessa descoberta, muita coisa a gente vive, muita coisa a gente se surpreende. E eu ainda assim estava no catolicismo, estava vivendo a religião, não tão praticante como antes, mas eu estava ali, vivenciando, fazendo a minha parte, né? Pelo menos no quesito de tentar viver um pouco da religião na minha vida. Então eu tive a oportunidade, né, de buscar o conhecimento na internet e ver algumas coisas com relação à mediunidade e associar isso com aquilo que eu estava vivendo. E uma das coisas interessantes que eu vi quando eu pesquisei foi alguns sintomas físicos que a gente sente quando nós temos a mediunidade, né, se aflorando. Aí você tem alguns sintomas físicos, né, como sudorese, formigamento nas mãos, nos pés, dor de cabeça, sensação de dilatação do rosto, febre, dentre outros sintomas, né? E alguns desses sintomas eu estava sentindo, né? Eu me lembro que um dos sintomas que era mais frequente era a febre, né? A sensação de febre, e o rosto dilatando, né? A sensação do rosto estar se expandindo, né? E a questão do formigamento das mãos, né? E eu sem entender o que estava acontecendo, né? Tinha um grupo espírita, um grupo espírita kardecista perto da minha casa. E nessa época eu fazia o Projovem urbano e o Projovem acontecia lá, né, nesse grupo espírita. E eu tive a oportunidade de ver lá num birô que tinha na recepção uma apostila, né, onde essa apostila era justamente falando sobre mediunidade. E falava de algumas características também físicas, né, de sintomas que você sentia e também da relação que o espírito tem, né, o desencarnado tem com a pessoa, né, com o médium. E isso me deixou muito surpreso. E nessa época desse fato, do que eu fui pro Projovem, eu tinha 16 anos. Então, quando eu tinha essa idade, 16 anos, eu parei para me questionar, né, sobre essas condições, se era verdade, se não era verdade, porque até então, para mim, eu sempre fui uma pessoa muito que gostei de mistério, gostei de filmes de espíritos, essas coisas. Mas você nunca assim, acredita 100% porque não é algo que é do seu cotidiano, né? Você não tem convivência com isso, não tem experiência. Então, eu tive essa oportunidade de viver as primeiras experiências comigo mesmo, ao qual eu não estava entendendo, né? E ao passo que isso me animava, também me deixava com medo, né? Eu ficava assim, meu Deus, e agora? O que é que eu vou fazer? E se for verdade mesmo? O que é que esses espíritos querem? O que a minha mãe vai pensar? O que a minha família vai pensar de mim? Porque a minha mãe sempre foi muito católica, então ela tinha essa oportunidade de me orientar dentro daquilo que ela acreditava. Então ela iria me falar que aquilo era do demônio, que aquilo era do diabo e que eu não poderia, né, ter esse tipo de conhecimento. Então era um entrave, eu não sabia o que fazer. O tempo foi passando, né? Então eu decidi ir em uma das reuniões do grupo espírita para tentar ter mais conhecimento. E aí, quando eu cheguei lá no grupo espírita, fui muito bem recebido, mas eu não fui assim de cara. Eu pensei, porque primeiro eu tinha medo da minha mãe descobrir, porque ainda eu era menor de idade, né? Segundo, porque eu tinha muito medo, gente. Eu achava que eu ia chegar lá e ia encontrar um monte de gente incorporada, um monte de gente com espírito, um monte de gente falando bobeira, falando outras línguas. Quando eu falo bobeira, a gente é falando outras línguas, tá? Perdão.
mas, sabe, falando coisas diferentes e coisas voando. Um adolescente, né, gente, que pensa assim, né, porque faz parte. Então, eu acredito que muita gente que talvez vá assistir esse vídeo vá se identificar com isso, né, pelo fato de já ter passado por isso ou simplesmente por estar passando por isso, né? Então eu tinha esse medo. Então eu fui mesmo assim, com medo eu fui. Mas eu cheguei lá, eu vi que não era aquilo que eu imaginava. Eu fui muito bem recebido, né, por uma moça. Ela me recebeu super bem, me tratou muito bem, muito educada. E ela me orientou algumas coisas, né, sobre a mediunidade. Pediu para que eu falasse com o diretor, né, o presidente da casa. E eu fui, falei com ele, expliquei um pouquinho do que estava acontecendo. E nessa altura do campeonato, eu já estava vendo uma figura negra, toda encapuzada, toda parecendo a morte, sabe? Aquelas cenas de filme da morte, tipo um. Pois é. Eu tinha muito medo disso, dessa entidade. Eu achava que era a morte que ela vinha me pegar. E por isso que eu fui buscar ajuda, porque eu não queria morrer tão cedo. Com 16 anos, não. Então, ele me explicou que poderia ser algum tipo de espírito que obsediador, né, que poderia estar ali me obsediando, mas que se eu estivesse ali tentando, né, melhorar o meu mental, o meu espiritual através de orações, eu iria conseguir mantê-lo afastado. Pois bem, ainda fui no grupo espírita mais umas 2 vezes e quando eu cheguei lá, sempre muito bem recebido, né? E eu gostaria de ter continuado lá, mas a minha mãe acabou descobrindo. E aí o Paulo, ela falou muita coisa, disse que era coisa do diabo, que era coisa do demônio, que eu não poderia ir e estaria proibido a partir daquele momento de ir voltar no grupo espírita. E aí eu não podia explicar, porque eu já tinha falado com ela antes sobre, e ela dizia, isso é coisa do diabo, isso é coisa do demônio, vai orar, vai rezar, que isso passa. Beleza. Isso eu passei, né? E tive os meus momentos de oração, pedindo realmente para parar, até que realmente parou, né? Parou e eu tive essa oportunidade de viver mais tranquilo. Mas aí o tempo passou, né? Óbvio. E as coisas sim deram uma amenizada. Mas algum tempo pra frente, isso com já, na verdade, pouco mais de um ano, né? Eu tava com 16, quando foi com 17, eu já tava vivenciando outras experiências. Aquela sensação de ter gente perto de você, aqueles calafrios, aqueles arrepios que você sente, inexplicável, né? As mãos, os pés gelados e, enfim, aqueles sintomas que antes eu tinha sentido com 16, eu estava voltando a sentir de novo, né? E às vezes, quando eu entrava na igreja, era um momento que eu não gostava muito, porque muitas das vezes, quando eu entrava na igreja, era um momento em que, no lugar de eu acho que eu deveria me sentir bem, eu não me sentia, né? Eu ficava tonto, dava dor de cabeça, vinha uma sensação de que eu precisava sair dali, né? Que eu precisava sair daquele local. Então eu saía, ia para a calçada, ia pegar um ar, né? Respirar. E eu fui vivendo assim, gente, por um bom tempo, sem entender, né, o que estava acontecendo comigo, se era realmente mediunidade ou não, porque até então não tinha respostas. Mas com 17 anos eu já tinha muito interesse, né, no ocultismo, já tinha lido algumas coisas na internet, não só sobre mediunidade, nem sobre o espiritismo kardecista. Já comecei então a pesquisar aí sobre o Wicca, né, sobre a bruxaria natural, sobre outras linhas, né, Umbanda, Candomblé e outras religiões, né, espiritualistas.
no intuito de entender o que é que estava acontecendo, né? Ir em busca das respostas. Naquele momento, o que eu queria era respostas, né? Para muitas dúvidas que eu tinha e para explicar aquilo que eu estava passando. Então, eu tomei a decisão, eu acho que errada, de tentar conversar com o padre a respeito, né? Geralmente os padres eles são bem evasivos, né? Pelo menos os que eu cheguei a conversar um pouco sobre esses assuntos, eles falavam que geralmente era realmente coisa do demônio, coisa do diabo, e que isso precisava ser trabalhado com oração, com confissões, né? E sempre associavam isso como se você, no caso eu, estivesse passando por uma situação ruim, porque eu estava meio que permitindo, né, essa coisa entrar na minha vida. E muitas vezes não é assim, simplesmente acontece e você não tem controle sobre. E aí você ouvir uma explicação dessa, só te desencoraja, né, a acreditar naquela pessoa, né? Porque eu também não vou falar aqui que todos os padres são assim, porque não tem nem lógica, nem cabimento, né? Tem padres que são, acho que eu ainda não tive a oportunidade de conhecer, mas eu tenho certeza que existem padres que têm a mente mais aberta para conversar sobre esses assuntos, né? Então, assim, talvez até acreditem também na espiritualidade. E eu desisti de procurar na Igreja Católica as respostas, né? Mas, apesar do meu interesse ainda de estar vendo as linhas espiritualistas, eu ainda tentei ir pelo tradicional, né? Pelo caminho que a gente conhece, né? Que são as religiões tradicionais. No caso, eu cheguei aí na igreja evangélica também. Do mesmo jeito, a minha experiência, na verdade, foi bem mais desagradável do que na igreja católica, pelo simples fato de, pelo menos na igreja em que eu fui em 3 igrejas, perdão, eu fui em 3 igrejas diferentes, evangélicas, né? Teve uma que foi a pior, que eu não vou dizer o nome da igreja, né, porque não convém, não é esse o objetivo, mas que eu não gostei pelo fato deles serem muito sensacionalistas, né, até mesmo para mim, que ainda estava com 18, já estava com 18 anos já, quando eu fui, porque justamente eu com 18 anos eu já tive essa liberdade de ir atrás de outras escolhas, né, de outras oportunidades. Mas ainda assim eu queria ir pelo tradicional para não decepcionar minha mãe. Então, eu fui numa igreja evangélica. Lá na igreja evangélica, a primeira que eu fui eu não gostei, pelo simples fato de eles serem muito sensacionalistas e pedirem bastante dinheiro, né? Tipo, durante o culto, né, a reunião, pelo menos umas 4 vezes, eu me lembro deles terem pedido dinheiro. E não só pedido, mas sempre nos pedidos que eles faziam, eles deixavam de forma apelativa que você tinha que ajudar, né? Que você tinha que dar aquele dinheiro, porque se a abundância entrar na sua vida, tal coisa de bom ia acontecer isso na sua vida, né? Dando a entender de quem não contribuísse, iria passar por um momento desagradável, um momento negativo na vida. Eu fui em outra igreja evangélica também. Nessa eu gostei mais, eu não vi nenhum absurdo, nenhum sensacionalismo. Não vi também essa questão de pedir dinheiro, né, de forma exacerbada, exagerada. Tive uma experiência agradável lá, né, nessa questão de me sentir bem no local, mas ao mesmo tempo sentir que aquilo não era para mim, não me pertencia. Mas aí eu fui em uma outra igreja evangélica para me ter realmente, né, essa sensação, essa resposta da sensação que eu estava sentindo de que aquilo não era para mim. Então eu fui em outra igreja. Eu também gostei dessa igreja, eu achei bem humilde, né, as pessoas como elas me receberam, foram bem legais. E também não vi nenhum exagero, nenhum sensacionalismo da parte da igreja, do pastor que estava lá. Porém, eu realmente senti que aquilo não era para mim, não fazia parte da minha vida.
E então eu fui para a Igreja Católica de novo, porque até então era o que eu tinha, né? Era a única referência que eu tinha de refúgio para as coisas que estavam acontecendo. Apesar de ter 18 anos, eu não tinha ido para o grupo espírita porque eu não queria decepcionar minha mãe, porque eu morava com ela ainda, então tinha toda aquela coisa, sabe, de agradar. Então eu simplesmente fui para a Igreja Católica novamente e passei mais um tempo lá, né? Até os 20 anos. Com 20 anos, eu resolvi voltar no grupo espírita, né? Eu falei com a minha mãe e ela meio que não queria deixar, mas eu estava numa situação que eu estava vivendo a rebeldia da minha vida, né? Eu era uma pessoa ignorante, uma pessoa que vivia com raiva, uma pessoa que tinha muito ódio no coração e que eu tinha muitas perguntas sobre por que aconteceu tantas desgraças na vida das pessoas e se Deus existia, por que ele não fazia nada a respeito, né? Porque simplesmente Deus deixava as pessoas viverem daquele jeito e as respostas eram sempre vagas, né? Da Igreja Católica era simplesmente para confiarmos e que Deus agiria, né? Era basicamente assim, tipo, porque é a vontade de Deus. E eu ficava, nossa, essa é a vontade de Deus? Porque se essa for a vontade de Deus, é uma vontade que não me interessa. Eu não compactuo com esse Deus, porque eu não aceito um Deus que deixa a humanidade, os filhos dele sofrer, passar fome, né, passar tanta injustiça. Até porque eu me sentia injustiçado, dentro da minha própria família eu me sentia injustiçado. Eu sempre tive problemas com meu pai, a gente nunca teve um bom relacionamento, né? A gente vivia muito tempo intrigado, brigava, discutia e se intrigava. Era basicamente assim que a gente vivia. Quando os meus pais moravam juntos. Hoje em dia eles são separados, né? Já vai fazer 10 anos que eles se separaram, mas antes disso, né? Justamente com 20 anos, os meus pais se separaram. O meu relacionamento com eles sempre foi um pouco conturbado, então eu tinha muita raiva disso, né? E aí, enfim, consegui ir para o grupo espírita, né? Onde eu passei a frequentar. Fui com uma amiga minha que eu tinha conhecido há pouco tempo, que ela frequentava lá, e eu tive essa coragem de ir com ela, né? E lá eu comecei a estudar sobre a espiritualidade. Então, eu estudei o livro dos Espíritos, estudei o Evangelho segundo o Espiritismo, estudei o livro dos Médios, estudei a Gênese, o Céu e o Inferno e outras obras, né, dentro da doutrina espírita, inclusive os romances que são muito interessantes até. Eu gostei muito de ler romances, apesar de saber que os romances em si eles não trazem um embasamento técnico da doutrina, né? Porque os embasamentos técnicos da doutrina estão no Pentateuco de Kardec, né? Que são as 5 obras básicas. Então eu tive esse estudo, passei um bom tempo no Espiritismo. Foi de 2012 até 2018 no Espiritismo, ativamente até 2017, tá? Quando já foi em 2018 e eu já comecei a pesquisar, na verdade eu sempre pesquisei, né? Assim, apesar de ser espírita, eu sempre até comentava com algumas pessoas do grupo espírita, né, sobre quando a gente falava sobre vidas passadas, sobre as minhas experiências, né? A sensação que eu tinha de não ser uma pessoa daqui, a sensação de ser uma pessoa de outros tempos, né? Eu sempre gostei muito da natureza, eu sempre gostei muito dos bosques, eu sempre gostei muito de estar em contato com a natureza, né? De manipular, né, as ervas, fazer banhos, eu sempre gostei muito. E eu sempre tive essa sensação de que eu vivi uma vida pagã, né, em alguma vida passada, em que em algum momento eu fui pagão, né, tipo, eu vivi no campo mesmo, paganismo, né, de viver no campo, né, de ser pagão, de ir para o campo, viver no campo e adorar as deidades antigas, né.
Enfim. E eu comentava isso, e o frio da Europa, eu falava, porque eu sou uma pessoa muito calorenta, inclusive eu tô derretendo aqui, mas eu sempre gostei muito do frio, né? E quando eu via sempre aqueles filmes que envolviam a Europa, né? E tinha aquela neve, aquela floresta, aquela coisa e tudo, sempre me dava uma sensação de nostalgia, né? Como se eu já tivesse vivido isso, eu tivesse com saudades. Então eu comentava tudo isso com eles, né? E por conta disso eu fui compreendendo um pouco, né? Então, de determinadas vontades que eu tinha, né? De determinadas coisas que acontecia. E então eu fui aprendendo um pouco mais aí no espiritismo kardecista e ainda pesquisava na internet sobre outros assuntos. Quando eu tive a oportunidade de ter mais conhecimento sobre, né, a Wicca e outras coisas, eu tive então a coragem de fazer, né, a minha primeira prática ritualística, tá? Até então eu tive receios, né, de fazer porque eu não me sentia seguro para fazer, porque sempre eu comecei pesquisando sobre o Wicca, né? Então eu não tinha muito conhecimento sobre ainda a bruxaria verde, por exemplo. E os livros que eu tinha lido em PDF falavam sobre iniciação, sobre ser iniciado, sobre ter um coven, né? E eu moro numa cidade interiorana, né? Eu sou da cidade de Tianguá, no estado do Ceará. E durante essa experiência, né, que eu tive, que foi pouca, eu ficava pensando, não tem como eu participar de um coven, não tem como eu ser iniciado nessa religião, porque aqui não tem, né? Se tivesse, quer dizer, tem em Fortaleza, né, que é a capital do estado. Lá eu sei que tem, mas não tinha condição de eu, né, ser iniciado nessa religião, porque eu moro longe da capital, são basicamente de 6 a 8 horas de viagem, e eu, sabe, ainda estava ali engatinhando, então não sabia muito bem como fazer as coisas, como fazer acontecer, etc e tal, e eu também não queria me envolver tão a sério a esse ponto de ter que ir a Fortaleza. Porque se tivesse aqui, né, aqui em Tianguá, na minha cidade, provavelmente sim, eu teria me envolvido de uma forma mais séria nessa época, né? Porque eu teria ali um apoio, eu saberia a quem recorrer se eu tivesse algum problema, né? E também para poder fazer parte, fazer as práticas ritualísticas juntas. Então eu peguei o conteúdo que eu já tinha tido até então, não era muito, mas eu já tinha lido pelo menos uns 3 livros em PDF. Inclusive, depois eu comecei a ler o PDF que fala sobre a prática, né? Fala sobre a bruxa solitária, então a prática da bruxa, do bruxo solitário. Foi a que eu me animei um pouco mais ainda, porque eu vi, opa, olha, eu tenho a oportunidade de exercer a religião de forma solitária. Então eu comecei a estudar esse livro, eu li o livro, é, inclusive eu achei bem legal. Fiz algumas práticas apenas para estudo mesmo, assim, sem aquela coisa toda. Porque até então também eu não sabia em que momento eu faria realmente parte, né, dessa egrégora. Porque no meu entendimento, pelo que eu já tinha lido, pelo que eu já tinha visto comentários de pessoas falando na internet, é que o seu ciclo de estudo seria de 1 ano e 1 mês. Isso dentro da Wicca, né? E eu ficava pensando, nossa, estudar 1 ano e 1 mês só para depois, né, começar a praticar alguma coisa, a fazer alguma coisa, né? Eu ficava assim, nossa, eu achava um pouquinho um absurdo porque eu ficava assim, será que eu não vou praticar nada? Mas até então, depois eu percebi que sim, poderia praticar durante o estudo, né? Então, quando eu comecei a estudar, né, de forma solitária, foi que eu vim perceber que poderia sim praticar a nível de estudo. Então, justamente por isso que eu disse que eu não sabia em que momento eu iria fazer parte, se era apenas realmente 1 ano e 1 mês após os estudos. E a minha preocupação era sempre assim, beleza, eu vou passar 1 ano e 1 mês estudando, mas eu vou estudar o quê?
né? Porque era o quarto livro que eu estava lendo, As Práticas da Bruxa Solitária era o quarto livro. Então, quando acabasse ali, eu pensava assim, será que eu vou ter que recorrer a algum outro, porque assim, já tinha internet em casa, né? Tinha o Facebook, então tinha os grupos, né? Tem os grupos no Facebook, eu ficava pensando, eu vou recorrer a grupo tal e vou pedir material em PDF para ficar estudando durante esse tempo. Porque para mim não fazia sentido estudar durante um ano e um mês, mas e aí? O que é que eu ia estudar? Seria algo de qualidade? Seria algo que ia agregar ou não ia agregar? Então eu sempre fiquei preocupado porque não fazia sentido eu passar um ano e um mês, porque eu poderia passar um ano e um mês estudando algo que talvez não fosse correto, né? Ou que não tivesse a ver com a religião. Enfim, por essas complicações de estudo, etc e tal, eu parei de estudar, não quis mais. Eu dei uma pausa, né? Não quis mais. E eu cheguei a praticar algumas coisas ainda antes de decidir parar, só que eu tinha sempre dificuldade, né, em fazer a prática, porque eu sempre morei com a minha mãe, e a minha mãe ela é uma pessoa muito religiosa, e não queria surpreendê-la, né, com as práticas religiosas da Wicca. Então eu optava por fazer em horários bem tardes, já em horários que ela estava dormindo, para poder ter essa privacidade, né? E a gente vai. Eu fiquei praticando algumas coisas e com o passar do tempo, né, eu vi que não tinha como continuar nessa situação porque eu não fazia de forma tranquila, né? Eu tinha medo, tinha receio de ser pego e não achava seguro, porque muitas vezes, né, eu fazia no quintal para mim poder ver a questão da lua cheia, para mim ficar vendo a lua. Então tinha todas essas preocupações que eu não queria passar. Então eu achei mais tranquilo e mais sensato parar, né, dar uma pausa. E nesse meio tempo, eu parei mesmo, né? Tipo, eu parei de praticar, parei de estudar e não tinha nenhum outro estudo, eu não ia mais em nenhuma outra religião e eu percebi uma coisa, né? Com o passar do tempo eu fui ficando doente, eu fui tendo alguns problemas de saúde e alguma coisa me dizia que era espiritual, mas eu sempre procurei ter certeza, né? Tipo assim, antes de pensar que é espiritual, ir no médico, né? Ver a questão da saúde física, tomar remédios, né? Para poder ver se melhora essa condição. Mas é que foi que aconteceu. Eu tava sentindo que realmente era algo espiritual. Eu tava meio triste, meio cabisbaixo, eu tava sem alegria para poder fazer as coisas do dia a dia, né? Então eu tava muito abatido, mas eu não sabia por quê. Porque não tinha motivo aparente. E uma coisa que eu aprendi é que quando você tem alguma coisa, né? Tipo, você tá passando por uma coisa, por uma situação ruim, um sentimento ruim, e que não tem motivo aparente, então provavelmente isso não é seu, não lhe pertence, né? Provavelmente pode pertencer ao desencarnado ou a uma pessoa que pode estar encarnada, porém está vibrando ali de forma negativa contra você. E uma coisa que eu esqueci de dizer é que eu também me desanimei um pouco com a Wicca, porque eu acho que na bruxaria em geral, né? Eles falam que não tem essa condição de espírito, né? Quando você desencarna, tipo, eles não acreditam, acho que nessa comunicação dos mortos, alguma coisa assim. Eu não pesquisei bem sobre isso, tá? Mas eu li alguma coisa sobre. Se eu estiver errado, me desculpem, comentem aí o que for certo, que eu vou acompanhar e vou até gostar de saber também. Mas no meu entender tinha isso. Não tinha essa possibilidade da individualidade do espírito, enfim, né, para você se comunicar.
Então eu ficava pensando assim, eu sou espírita, né? Kardecista, e eu acredito, né, na manifestação do espírito. Eu acredito que depois do desencarne ele tem a sua individualidade, ele vive com ela, e eu acredito nisso piamente, né? Por causa dos estudos que, óbvio, eu estudei. E me convenci. Então eu ficava assim, como é que eu vou ser algo, né, e praticar algo que eu acredito e a doutrina, a religião não acredita, né? Ficava uma coisa assim, um conflito. E eu não tinha essa condição de ficar vivendo esse conflito. Mas enfim, aí voltando, né? Eu não tinha nenhuma prática mais. Eu estava abatido, eu estava triste, eu estava sem saber o que estava sentindo, né? Porque não tinha razão para eu estar sentindo aquela tristeza e aquele desânimo. E me veio a ideia de ir no Vale do Amanhecer, que é uma ordem espiritualista cristã que foi fundada por Tia Neiva. E essa doutrina ela é espalhada em todo o Brasil e até mesmo no mundo. Tem alguns templos do amanhecer fora do Brasil. E lá eu tive a confirmação, você lá passa por uma consulta, né, com a entidade e com os pretos velhos que incorporam lá nos tronos, né? Eu fui lá e fiz uma consulta. Tudo de graça, tá, gente? O Vale da Amanhecer não cobra nada. Você vai lá e faz a sua consulta, é só chegar no horário marcado, que começa lá a reunião, né? No dia quando eu fui, começava 3 horas, eu cheguei antes de 3, e é por ordem de chegada, tá? Se vocês quiserem mais informações sobre a doutrina, pode deixar aqui embaixo também, pedir que eu falo sobre um pouquinho do Vale do Amanhecer. Então, eu cheguei lá no Vale do Amanhecer e tive, né, a confirmação. Eu fui me consultar com o Preto Velho. E quando eu me sentei lá no trono, que a gente começou a conversar com a entidade, eu comecei a conversar com a entidade e a entidade comigo, ela me revelou, né, algumas coisas assim que eu não tinha dito, né? Eu só carregava comigo em pensamento, o que me convenceu, né, da veracidade da comunicação. E falou que tinha uma pessoa que desejava meu mal, que era uma pessoa que não gostava de mim, que era uma pessoa que não queria me ver bem financeiramente, não queria me ver trabalhando, não queria me ver conquistando as coisas, né? Os bens materiais. E que ela desejava que eu definhasse, né? E essa pessoa disseram que era uma mulher, mas não falaram o nome. As entidades não falam quem é. Só disseram isso, que era uma mulher. E eu fiquei me perguntando quem poderia ser, enfim. Mas eu também não perdi meu tempo muito focando nisso, né? Eu preferi focar naquilo que a entidade tinha falado, que era para mim tomar água fluidificada, né? Que eu levasse a água do templo para casa, para eu poder tomar aqui em casa e fazer meu tratamento, né? Ir lá também outras vezes para poder ter uma limpeza espiritual. Então, com o passar do tempo, né, eu fui outras vezes e me senti melhor, né? Recuperei a minha vida, voltei a trabalhar, voltei a ter mais ânimo, né, para fazer as coisas. E como gratidão, né, como gratidão e ao mesmo tempo não, né? Porque assim, eu fiquei muito grato pela oportunidade, né, de ter ido lá no Vale do Amanhecer, de ter passado pelas consultas, dos pretos velhos terem me recebido muito bem e por terem me ajudado, né? Mas eu tinha parado de ir de novo. E aí eu comecei a sentir de novo as mesmas coisas. Então eu voltei lá no Vale do Amanhecer de novo. E falaram a mesma coisa. Só que dessa vez eu fiquei um pouco mais com medo. Por quê? Porque a preta velha que tinha me atendido, que tinha recebido, né? Ela falou que essa mulher ela não ia desistir e que ela só ia desistir quando me visse morto, né?
quando ela me visse, né, definhando, enfim. Eu nem sei se pode falar essa palavra aqui, mas desculpa, tá? Enfim, quando eu estivesse definhando, né? E eu fiquei com bastante medo. E aí, essa preta velha, ela me convidou para fazer parte, porque ela tinha falado. Isso também, em outra consulta anterior, sem ser essa, uma preta velha tinha me falado a mesma coisa, né? Ela me falou que eu já era uma pessoa que era médium, tinha mediunidade, que eu já tinha um certo conhecimento sobre ciências ocultas, isso aí ninguém sabia, né? Então, me surpreendeu bastante quando falaram isso lá. E falaram que pela essa condição de médium que eu tinha que trabalhar, né? Eu tinha que equilibrar os meus chakras, eu tinha que equilibrar, né, toda essa minha energia espiritual para que eu pudesse então ter a tranquilidade de viver de uma forma mais segura, né? Então aí, quando a Preta Velha falou isso, que essa pessoa queria me ver definhando, etc e tal, que não ia existir, e que assim, eu ainda estava bem porque eu estava indo para lá, né? Estava recebendo o auxílio da espiritualidade, enfim, mas que era necessário eu trabalhar a mediunidade. Eles não falaram que tinha que ser lá, né? Eles deixaram bem abertos para que eu pudesse trabalhar a minha mediunidade em qualquer casa religiosa. Porém, eles me convidaram para fazer parte de lá. Aí, no sentido de gratidão misturado com medo, eu aceitei, né? Eu falei lá com o responsável, fiz a minha ficha, fui lá, fiz lá um teste que eles fazem lá de mediunidade para saber se você é um médium que incorpora ou se é um médium doutrinador. No Vale da Amanhecer tem esses dois tipos de mediunidade. E, enfim, deu que eu era médium de incorporação, né? Só que eu já sabia disso, né? Porque eu já tinha incorporado antes na doutrina espírita kardecista. Uma vez eu tinha incorporado, né, nos estudos que a gente fazia. E ele pegou, falou comigo direitinho se eu realmente queria participar, porque lá já é uma doutrina muito mais ritualística, né? Tem mais apetrechos, tem roupas específicas para você vestir, né? Uniformes. Você passa por uma iniciação também, né? Essa iniciação, você passa um tempinho estudando e depois você tem que fazer uma iniciação. Aí, depois de fazer essa iniciação, você vai ter um outro uniforme, né, para você usar. E, enfim, dentro do Vale do Amanhecer tem várias consagrações, né, que são níveis e hierárquicos, digamos assim. E a cada consagração que você faz, você, digamos, vai se elevando diante da espiritualidade. Né? Basicamente é isso. E aí eu fiz duas dessas consagrações, que é a iniciação, na verdade foram três. Iniciação, a elevação de espadas e a centúria. Fiz essa consagração da centúria e depois eu parei. Eu fiz essa consagração de centúria em dezembro de 2020. Né? E quando foi em janeiro, fevereiro de 2021, eu me afastei da doutrina do Vale do Amanhecer por conta da faculdade, né? Eu estava fazendo faculdade e já era o meu último período. Eu estava fazendo meu TCC desde o sétimo período, né? E nesse último período eu precisava focar muito no meu TCC, que eu tinha que apresentar, tinha que tirar uma nota boa para poder passar, precisava ser aprovado, né? Então bateu aquele desespero, porque a gente ainda estava vivendo a questão da pandemia, e em março de 2021 teve outro lockdown aqui no meu estado, e por conta disso eu tive que mudar o meu trabalho, porque o meu trabalho tinha que ir a campo, né? Então, enfim, passei por vários problemas, então tive realmente que focar só na faculdade, 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 e deixei a parte religiosa de lado, né? Então, desde então eu tinha parado de ir, não tinha frequentado nada, né?
não frequentei nenhuma outra doutrina. Quando foi... Eu sempre tive muita também, que eu esqueci de comentar, né? Eu sempre tive muita afinidade com a Umbanda, né? Inclusive, eu acho que eu só fui no Vale do Amanhecer quando eu estava doente, porque aqui na minha cidade não tem um templo de Umbanda, né? Um terreiro de Umbanda sério, tá? Porque terreirinho de Umbanda, me desculpa, né, o termo, porque eu não quero minimizar ninguém, né? Mas eu levo essa questão espiritual muito a sério, né? Então, assim, tem gente que abre um terreiro e diz que é terreiro de Umbanda e não é nada disso, na verdade é outra coisa, porque acaba fazendo mal para outras pessoas. A gente sabe que caridade é fundamental na Umbanda. Umbanda não faz mal a ninguém, nenhum ser vivo, nenhum animal, não faz mal a ninguém. Só faz o bem e a caridade é que reina na Umbanda. Então, justamente por essas questões, eu percebo que aqui não tem, né? Então, eu passei muito tempo sem ir em nenhum lugar e fiquei mesmo só comigo, estudando mesmo por conta própria, o que eu sempre estudei, né? Que são a questão da bruxaria. Então, como a Umbanda também tem essa similaridade, né, de uma certa forma, porque trabalha com ervas, trabalha com banhos, também trabalha com cristais e na Umbanda tem a incorporação também das entidades, né? Para mim foi algo muito interessante assim que eu vi na Umbanda por causa disso. Foi por isso que eu me interessei bastante, deve ter todo esse amplo, né, é, de atuação do médium, né? Porque lá no Vale do Amanhecer você é muito restrito, é uma religião, é uma doutrina que te prende bastante, né? Você é proibido de fazer muitas coisas lá. Então, quando eu passei a fazer parte de lá, e eu não tenho nada contra, né? Porque eu acho assim que toda doutrina tem suas regras e se você tá naquela doutrina, você tem que seguir as regras, né? Até mesmo por respeito. Então eu fiz questão sim de seguir as regras, eu não burlei o que eles pediam para a gente não fazer, né? Então, uma das regras era não beber, né? Lá você pode fumar, mas não pode beber, não pode, eles falam cruzar a corrente, né? Que seria você participar de um outro culto religioso, então você poderia até ir à missa, mas não é indicado. Mas você poderia até ir à missa, porém você não poderia participar da missa. Não poderia fazer nenhum ato ritualístico, como fazer o sinal da cruz, dizer amém, comungar. Você ficaria lá apenas realmente para assistir, né? Somente para visualizar aquele rito. Então, basicamente era para esse que você iria, simplesmente para observar. E eu realmente não fiz nada, eu fiquei de boa durante esse período, né, que eu tive lá, foi quase 2 anos. E por conta disso eu acabei me afastando, né, por conta do TCC, e eu fiquei estudando o que eu já havia sempre estudando, né, sobre bruxaria, essas coisas. E eu sempre tive o contato, né, com os oráculos, desde os meus 17 anos, eu sempre tive interesse sobre os oráculos, então eu comecei eu comecei com um baralhozinho comum. Eu comecei com este aqui, ó, né? Oráculos. Foi meu primeiro oráculo, foi esse aqui. Baralhinho comum que você encontra, né, em livraria, supermercado, normal. Eu tinha tanto interesse nas artes divinatórias que eu comecei a estudar. Tinha um livro que explicava como é que funcionava, né, a dinâmica dessas cartinhas aqui. E eu comecei então a fazer o estudo, né, e começar a praticar também. Então, praticava com alguns amigos e
os meus amigos é que davam o feedback, né? Ó, tá legal, tá certo, é isso mesmo. Aconteceu tal coisa ou não aconteceu. Enfim, me davam um feedback, né? E é óbvio que quando dava tudo certo, eu ficava feliz, né? Isso era sinal que eu recebia muito feedback positivo e eu ficava imaginando, é isso mesmo que eu quero pra minha vida, né? Tipo, eu tava acertando, então eu tinha aquela sensação de que era isso mesmo pra minha vida, então eu sempre tive essa ligação com os oráculos, né? E aí eu ficava me sentindo um bruxão mesmo. Enfim, aí enfim, eu fiquei estudando, né, esse período e eu já antes mesmo de sair da doutrina do Vale do Amanhecer, eu tinha comprado o meu primeiro tarô, né? E antes do tarô eu tinha comprado um baralho cigano. Na verdade eu não comprei um baralho cigano, eu ganhei de presente, né, o baralho cigano. E eu comecei a estudar baralho cigano também, que foi bem interessante. Depois eu comprei o meu primeiro tarô. E inclusive eu tenho ele aqui. E depois eu comprei outro baralho cigano também. E fui estudando, aprimorando, né? O conhecimento, praticando com os amigos, etc e tal. E eu tive muito feedback positivo, né? Eu tive muitos, para minha surpresa, né? Muitos acontecimentos que aconteceram, outros não aconteceram, mas a gente entende, né, que o futuro ele pode ser mudado, né? Ele não é algo que não possa ser mutável, né? As coisas mudam conforme novas decisões são tomadas. Então, a gente pegou e eu fiquei estudando, aprimorando, né, os oráculos, etc e tal. E fui também conhecendo um pouco mais sobre cristais, sobre as ervas. Então foi aí que eu comecei a adentrar no mundo de fato da bruxaria natural, né? Que também tinha ligado, assim, tinha essa ligação com a Umbanda, porque na Umbanda também tem isso, né? Tem essa questão de trabalhar com a natureza, com as ervas, né? Então, ao mesmo tempo que eu tinha afinidade pela Umbanda, eu estava ali exercendo uma bruxaria natural, né? Ou a bruxaria verde. E isso é algo fundamental, né? Que faz parte de mim. Então, eu sempre quis adentrar nesse ponto. Hoje em dia, eu estou estudando ainda, né? Eu não sou nenhum expert, nenhum bambambam. Bam, bam. Tem tantos nomes renomados aí que eu me inspiro para estar aqui hoje que eu não chego nem aos pés. Mas a gente está conversando aqui hoje sobre essas referências, né? E a Priscila, a Pri Ferraz do Diário da Bruxa, é uma pessoa que me inspira muito, né? O Alan Barbieri, que é um bandista, também me inspirou muito. Então, pessoas como eles me fazem querer estar aqui e compartilhar com vocês a minha trajetória, né? E não só o meu caminhar, mas a gente pode conversar ainda mais sobre coisas na minha vida do passado, mas a partir do momento assim sobre coisas do presente, coisas que virão, né? Que é justamente a questão do aprimoramento, né? Do estudo, porque hoje em dia eu não tenho uma religião oficial, né? Eu voltei a frequentar o grupo espírita, o primeiro que eu fui, que é o kardecista, para mim tomar passe, para mim estudar um pouco do evangelho em um grupo de pessoas, porque até funciona como uma terapia, né? E isso é bom. Mas assim, eu não me considero assim um espírita de fato, né? Como eu me considerava antes. Então, como a bruxaria verde ou a bruxaria natural é uma filosofia de vida, não é uma religião, porque praticamente, se você for perceber, todo mundo pratica isso, né? Só não tem consciência, né? Todas as pessoas que gostam de tomar chá, tomar banho de ervas para relaxar, enfim, pratica isso sem saber. A diferença é que quem cultua e pratica de uma forma consciente, sabe justamente aquilo que está fazendo. Então, digamos que tem um maior proveito, um maior benefício daquilo que está fazendo. Então, pretendo compartilhar com vocês estudos, livros, né, que eu posso trazer aqui também. A gente pode também ver questões de oráculo,
né? Quem sabe aí trazer até alguns oráculos para vocês conhecerem e também, quem sabe, fazer algumas tiragens ao vivo, né? Enfim, a gente pode conversar mais. Vocês podem deixar aí nos comentários também as sugestões de vocês de temas de vídeo, coisas que vocês gostariam que eu falasse aqui, que eu trouxesse aqui, ou que eu fizesse experimentos, porque assim, eu também vou fazer experimentos ritualísticos, né? Ao qual também vou falar aqui e dizer, né, se tive resultado, se não tive resultado, o que funcionou para mim, o que não funcionou, e é basicamente isso. Sejam todos muito bem-vindos, todas muito bem-vindas. A partir desse momento a gente vai trocar muita ideia com relação a esses assuntos espirituais, principalmente sobre a bruxaria natural e os oráculos, tá? Então, um forte abraço, beijo, até mais.